Então, galera, eu sou o Caio César e Eu sou o Felipe Menhen. nós estamos fazendo esse plano piloto, esse primeiro. Não, vamos começar de novo, cara. Tá muito mal planejado esse negócio. É, Diretamente dos meus estúdios, dos nossos estúdios aqui em São Paulo, eu sou o Felipe Menhen. E aqui, diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E este é o nosso podcast piloto, ainda sem Olha, nome. exatamente. Sem título 1 é o nome do arquivo aqui. Inclusive um entre parênteses. Exato, tentativa. Mas enfim, estamos aqui para falar um pouquinho sobre comunicação e adjacências, não é isso? Eu acho que sem pretensão de dar regra, sem pretensão de. É só uma troca de ideias em cima de uns assuntos que a gente acha que sejam relevantes serem colocados em discussão esses assuntos. Ótimo. Pois é, cara. Então, a gente vai falar um pouco de comunicação online, a gente vai falar um pouco de ações de comunicação online, especificamente porque, afinal de contas, a gente trabalha com isso, né, bicho? Eu já te conheço há o quê? Desde 2000 Exato. e... desde 2001 para 2002, é isso aí. Lá se vão 10 anos, né? Eu tava até lembrando tipo, 2001 foi quando eu comecei a trabalhar com internet, né, cara? E aí você vê, assim, o tanto de tecnologia que passou, o tanto de gente que passou, o tanto de coisa que você fez. E aí você vê gente começando no mercado e você já tá numa outra aí, às vezes você volta pro mercado. Por isso que eu acho que vale esse bate-papo, sabe? Assim, as coisas meio que se renovam em outras tecnologias, talvez. Mas Sim, a discussão perdura. sim, o assunto é atemporal, né, cara? Exatamente. Bacana. Então, Nossa cara, pauta começa com. nossa pauta começa com o seguinte assunto, cara. Falta gente bacana, mas bacana de verdade, trabalhando com comunicação online, em todos os sentidos. Você percebe isso aí em São Paulo? Percebo, apesar de ser um mercado, assim, obviamente é um mercado muito maior, assim, né? Uhum. E ao mesmo tempo que você vê, eu não sei se numa primeira impressão, eu lembro a primeira vez que eu entrei numa agência grande aqui para resolver um problema, era uma prestadora de serviço, assim, mas eu entrei na agência e falei, putz, sabe, tipo 7 andares, você fala assim, não vou ficar impressionado. Mas aí quando você entra, você fala, bicho, as pessoas são rigorosamente iguais em qualquer lugar, assim. Obviamente devem ter uns caras muito fodas, mas quando você pesca uma discussão uma e outra, você vê que grande parte talvez esteja ali, não é um diferencial, é um cara que vai entrar, vai cumprir um papel que ele tem que cumprir, mas sem trazer algo novo ou totalmente inovador para aquele dia a dia ali, entendeu? Uhum, uhum. E você percebe sobrar emprego aí ou não? Cara, oferta não falta. Assim, Aham. todo dia você vê uma vaga. E aí, cara, eu acho que vale a pena falar assim, não é só no lado do prestador de serviço, mas eu vejo muito também no lado do cliente, entendeu? Assim, vaga para qualquer posição média de comunicação e marketing, elas aparecem muito em São Paulo. Aham. É um negócio que eu sempre saquei, sabe? Assim, que me deixa um pouco com medo, mas eu acho que é um medo que dá em todo mundo, mas é um medo assim. Que rapidamente ele acaba, que é o cara, quando ele é bom de serviço, não falta emprego para ele. Né? Quando Não o cara falta. ele é bacana, sempre tem oferta. E uma coisa que eu venho percebendo aqui, eu acho que é muito por causa do meu blog, por causa das pessoas, né, acharem ou sacarem, né, que eu tenho um certo trâmite com muita gente que está precisando de emprego. Né? Eu tenho muito aluno de graduação e muito aluno de pós que está atrás de coisa. E aí as empresas me procuram bastante falando, pô, tô precisando de fulano, tô precisando de um cara com esse perfil, um cara para essa função ou para aquela função. E às vezes isso fica por muito tempo.
sabe? As vagas ficam ali e as empresas não conseguem achar pessoas efetivamente bacanas, né? Eu acho que a gente vive um certo apagão, né? Um apagão de mão de obra, assim. Agora, mas aí vem só uma outra, até dentro do mesmo assunto, assim. É um mercado que a rotatividade é muito alta, né, Caio? Não sei se isso é bom ou se é ruim, né, cara? Não, eu acho que é ruim, assim. Tipo, numa primeira análise, assim, eu acho que é um negócio ruim até pro lado do funcionário, do empregado, ele sempre vai rodar. Uhum. E talvez não vai ver nada de novo e até por rodar muito ele não vai conseguir fazer alguma coisa, porque, porra, pode falar porra, né? Assim, se sair assim não tem problema não. Não vejo nenhum problema não, cara. Mas você não consegue implementar algo novo, algo tipo ser um cara fora da caixa em, sei lá, um mês. Você não vai chegar e fazer um negócio muito foda em um mês. Falar, eu realmente sou muito foda. Uhum. E até deve ter também uma rotatividade até pelo fato do cara não cumprir todos os requisitos dentro daquele cargo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que são os dois lados. Será que é uma coisa dos requisitos, então, bicho? Eles estão pedindo demais? Os empresários, eles pedem muito e aí não acham nunca o cara? É que nem mulher exigente? Tipo, você quer o príncipe encantado da direção design, de arte. Exatamente. Quero o príncipe encantado do coordenador de marketing, sabe? Só que eu só quero pagar, tipo... eu não quero pagar o que ele vale, né? Se ele for feinho, eu quero pagar só... assim, eu quero o príncipe encantado, mas eu vou pagar um salário de feinho. Só se for isso. Mas eu não sei se é isso não, cara. Eu acho que é falta de qualificação mesmo, assim. Uhum. É uma discussão que ela vai se desdobrando tanto assim, cara, que eu acho que, até extrapolando um pouco, a internet é meio uma época, essa época de, sei lá, de 10 anos pra cá, 15 anos, é uma época que a gente tá vendo muito as pessoas resolvendo fazer só pela metade, assim, sabe? A gente está se acostumando a receber coisas pela metade, a fazer coisas pela metade. Então, assim, apagar coisa pela metade. Apagar coisa pela metade. Até você gravar um disco e colocar um MP3 numa qualidade, sei lá, que é muito abaixo de um áudio de um CD, sabe? E você se acostuma com isso. Uhum. Então, dentro dessa analogia, você vai se acostumar, às vezes, em oferecer um trabalho pela metade. Talvez até sabendo que o tempo que você vai ficar dentro de uma agência, ou porque você vai encher o saco, ou porque seu chefe vai encher o saco, ele seja muito curto, entendeu? Entendi. Exige-se muito, dá-se pouco tempo para que mostre serviço e a coisa todo mundo vai empurrando com a barriga? Vai empurrando com a barriga. Então é um esquema que casa muito com a ideia que motivou essa conversa nossa ser gravada, né, bicho? Eu acho que o mercado ele carece um pouco de profissionalismo, né? Eu assim, acho. Eu acho que a coisa ela é muito mambembe, ela é muito tocada nas coxas, né? Assim, tocada de improviso e vamos tocando e ver o que vai dar, né? E aí as coisas acabam funcionando, né? Assim, igual time ruim de futebol, que a coisa vai tocando com a coxa mesmo, né? Literalmente levando nas coxas e eventualmente chega lá e faz gol. Isso. Né? Pô, eu já cansei de ouvir você como professor e até na época dentro de agência deve ter escutado várias vezes assim, o cara entra e fala, mas não é muito bem isso que eu queria, me falaram uma coisa e não é muito bem isso, então eu vou para outra porque é muito melhor, é a melhor coisa do mundo. Aí o cara vai para outra e fala, mas cheguei aqui e não prometeram isso e não é tão legal, sacou? E também tem outro lado, né?
cara fala, pô, não, fulano aqui falou que sabe tudo e na hora não mostra Na hora do aquele vamos serviço. ver, não faz. É. Não faz. Eu gostaria muito que as discussões fossem em cima do que o cara faz, né? E não daquele esquema de, pô, o cara não tá ficando aqui até as 10 da noite toda sexta-feira. Esse cara não é profissional. Exatamente. É isso aí, bicho, mas aí é outro mito de agência que eu acho que tem que ser demolido, saca? Não é tipo ficar até as 10 horas da noite. Quando você tem 20 anos de idade, cara, é do caralho. Você fala, nossa, porra, virei à noite, fiquei até 4 horas da manhã e cheguei pra trabalhar no outro dia às 10, saca? Cara, não é legal, velho. Não, isso não é bacana. Isso não é bacana de jeito nenhum. Saca? Outro dia eu tive que ficar no trabalho até as 10h15 da noite, que é um horário normal de agência, entre aspas. No outro dia, cara, eu acordei moído, sabe? Assim, até você chegar em casa e desligar, você entender o que passou no dia, cara, você chega no outro dia pra trabalhar morto. E eu acho que tem uma hora, sei lá, eu, por exemplo, sou um cara que só funciona bem de manhã e de tarde. À noite vai cair. Eu não vou conseguir produzir. E deve ter muita gente assim, e o cara vai ficando até 10 horas da noite porque o cliente precisa do negócio essa manhã, porque não sei o que, e vira aí tipo uma máquina de moer carne, né? E a gente volta na discussão, né, bicho? Se a coisa fosse bem organizada, tanto por quem contrata quanto por quem executa, você não precisaria ficar até as 10 horas da noite e você seria mais profissional. Você poderia, sabe, seu happy hour ser efetivamente às 6 da tarde, não ser às 8h30, 9 horas da noite. Exatamente. Eu lembro a última agência que eu trabalhei, em Belo Horizonte ainda, que era assim, o pânico era hot site de cliente na sexta-feira. ou tipo dia de hot site, porque você sabia que você não ia sair de lá antes das 10 da noite. Hot site hot site sempre é um pânico, né, cara? Hot site merece uma discussão à parte, né, bicho? Merece uma discussão à parte. Até a eficiência de alguns desses hot sites que a gente vê. Mas aí, talvez a questão que vale pra gente pensar na próxima, a questão do hot site, do pânico do dia de hot site, é uma questão de educação do cliente, não da agência que está prestando serviço hoje. O cliente, ele vem de, sei lá, 5, 10, 15 agências antes. E ele já vem viciado, é um mercado que já é viciado. E nesse esquema de fornecer uma solução, na sexta-feira o cara fala que tem que estar pronto às 3h30 da tarde. Exatamente. E aí tem que estar pronto para as 7 da noite, acaba ficando pronto para as 11 da noite ou para meia-noite e ok, né? E vamos levando, né? E o cliente está acostumado até os caras vão entregar isso às 10 da noite, eu posso mandar o conteúdo às 7. Dá tempo, né? Dá tempo. Como que não dá tempo, né? É só um texto. Bicho, é complicado, né? Tudo complicado, né? Eu acho que tem um esquema que é o de o empresário espera muito, o funcionário espera muito e na hora do vamos ver, eu acho que não dá tempo, não há um comprometimento em fazer a coisa acontecer, ou às vezes não há uma remuneração e uma cobrança que sejam compatíveis. É tudo muito no deixa pra lá, né? Exatamente. Não deixa pra lá, inclusive na contratação, né, bicho? O que nos leva ao nosso segundo assunto deste Sem Título 1. Sem Título 1. Essa falta de profissionalismo que a gente vê nas agências, ela se reflete, sei lá, a meu ver, eu acho que eu nunca nunca diga nunca, né? Mas eu acho que é bem pouco provável que eu me torne um empresário no ramo de comunicação, porque eu não conseguiria atuar do jeito que eu vejo a galera atuando. Né, assim, poxa, os empresários são seus primeiros a falar, a criticar as leis trabalhistas, mas, puxa vida, elas existem e devem ser cumpridas, né? Eu sou um defensor do CLT e eu vejo que muita empresa insiste em contratar o cara como pessoa jurídica. Eu não vejo vantagem alguma nisso. Você enxerga, cara?
exceto a única vantagem, exceto o cara querer pagar menos imposto, né? A vantagem é sempre para o empresário, né? Exatamente. E aí depois ele não pode reclamar que o funcionário dele vai votar no PSTU, né, bicho? Exatamente. E tem uma outra que aí não vou fugir não, mas é assim, é um mimimi eterno que a gente sempre vê assim. Parece que é só aqui que as pessoas querem não aceitam pagar imposto, né? Então tudo é baseado em isenção fiscal. Ponto. Inclusive você contratar um cara de PJ como PJ em vez de ser CLT, e do cara aceitar trabalhar como CLT, porque para ele também aparentemente é mais dinheiro no bolso, né? É um curto prazo que não sei o que é. Eu acho que é um corolário da situação anterior, né, bicho? O cara ele não saca, ele não pensa adiante que ele pode estar ganhando mais agora, mas daqui a um tempo ele vai sentir falta das férias, do 13º, do FGTS, que por pior que sejam essas coisas, isso vai fazer falta depois. Né? Se o dono da empresa decide te mandar embora, você vai ter alguma coisa em contrapartida. Se você é PJ, você não tem. E tá para nascer a pessoa que sabe gerenciar a sua vida financeira sendo PJ e contribui com previdência privada, e que toma conta das suas finanças, e que economiza, e que junta dinheiro para poder viajar um mês. Isso é muito raro, isso não acontece. Via de regra, se você ganha, sei lá, 100 sendo CLT, você vai gastar os 100, mas tem uma grana lá guardada para você, né? Se você ganhar 120 sendo PJ, você não vai guardar esses 20. E esses 20 vão ser menos do que o governo estaria guardando para você, por pior que seja o governo. E pior, exatamente. E aí vai chegar... Não, pode falar. Não, e aí vai chegar um momento em que você vai estar cansado pra caramba, não vai ter como continuar trabalhando, e aí você vai ter que continuar trabalhando porque você não tem garantia nenhuma no resto da sua vida, né? Vamos partir do princípio, não é tipo aquela história de um dia acorda um bobo e um esperto, não é isso. Mas assim, o cara que ele é dono, o cara que é empresário, ele tem que ter uma sabedoria financeira maior do que o cara que é somente empregado. Não é todo caso, mas porque se você não cuida bem da sua empresa, ela está fadada ao fracasso, ponto. Isso é líquido e certo, né? Sim. Então esse cara, ele sabe gerenciar o dinheiro melhor do que um cara que é empregado, 90% dos casos. Inclusive, ele sabe, então, que se você contratar prestador de serviço jurídico, em forma de pessoa jurídica, você gasta menos dinheiro, você paga menos imposto, obviamente sobra mais dinheiro para você pagar sobra mais dinheiro para você guardar. Né? Sim. Agora, o cara, às vezes eu acho que o profissional aceita ser uma pessoa jurídica iludido por isso, assim, é muito mais fácil, eu tenho mais dinheiro. É aquela história, ele vai ganhar os 120, vai gastar os 120, e depois um dia ele vai precisar daqueles 10, 8 que o governo vai te dar daqui a, sei lá, X anos. Ou quando o seu chefe falar, cara, felizmente eu não vou poder te manter na equipe, um abraço, tudo de bom. Aí, e você não tem direito nenhum, e o detalhe, né? Sendo PJ, você vive a realidade de funcionário, mas no fim das contas você também é empresário. Exatamente. E se você não tem essa maldade, essa malícia na gestão dos seus recursos, você se ferra em dobro, né? Exatamente. É complicado a gente viver num mercado que empreende-se sem pensar muito nisso. Né? É aquele esquema, eu acho que é uma falta de profissionalismo de novo. Eu acho que eu vou sempre voltar nesse assunto, e afinal de contas é o que motivou a gente começar a falar disso, né? É uma falta de profissionalismo tamanha que vive-se numa realidade em que qualquer um pode ser
empresário de comunicação, qualquer um pode tocar um projeto de comunicação, qualquer um pode prestar serviços de comunicação. E aí vai ter sempre aquele fantasma de, se eu não fizer isso para o meu cliente, vai ter alguém que vai fazer. Então é melhor eu trabalhar sempre no limite, eu participar de concorrência, né, de criação, porque se eu não fizer, alguém vai fazer. E eu acho que não deve ser esse o caminho, né? A gente deve partir para um esquema mais profissional. E assim, as leis do nosso país são leis que elas existem para nos garantir algum tipo de benefício, né? Nós, enquanto Exatamente. funcionários, né? Para ser bem legal aí, né? A nível de funcionários. A nível de funcionários, a gente tem que seguir isso daí e exigir, de certa forma, que as coisas sejam dessa maneira, né? Eu também acho. Agora, pode ser não, com certeza é uma questão histórica. Em algum momento, dentro do mar de não profissionalismo das agências, isso virou um postulado, alguma coisa que todo mundo começou a seguir, entendeu? E aí vem a questão, obviamente, se você começar a contratar todo mundo como CLT, é mais caro, claro, e você vai quebrar um paradigma, né? Sim. Promover a mudança que, bicho, é difícil demais. Promover a mudança, mesmo que ela seja melhor para todo mundo, entendeu? Exceto para o dono da agência. Sim, e nem sei, né, também, quem sabe, porque é um esquema assim, eu tenho uma coisa comigo que é a ganância é a ruína do homem. Eu sempre me ferrei quando eu quis ganhar mais dinheiro e por isso eu tive que trabalhar triplicado. E aí eu ganhava mais dinheiro, mas não tinha vida, né? Ou você quer ganhar mais dinheiro todo mês, mas você vai abrir mão de uma garantia do futuro ou de uma aposentadoria, por pior que seja, é uma aposentadoria. Né? Ou o direito de férias, ou o que quer que seja, né? Ou você pagar impostos de pessoa física e não pagar impostos de pessoa jurídica, que se você não souber trabalhar com isso, você vai se atrapalhar demais, né? Você vai se prejudicar, né? Então, eu não sei, cara, eu acho que sempre que as pessoas, aí tanto o empresário quanto o funcionário, eles querem, sabe, maximizar demais o lucro, maximizar demais é um pleonasmo do caramba, né? Mas assim, maximizar o lucro ou os ganhos, vai dar besteira. Eu acho que a gente podia ser, sei lá, acho que é por isso que eu não sou empresário, né? Ser um pouco mais, poxa, vamos todos ganhar, que tal, né? Quem sabe se eu não tiver a pretensão de ser sempre a maior, porque não necessariamente a maior é a melhor, a maior é a mais bacana de trabalhar, a maior é a que tem mais qualidade, mas a maior é a que normalmente fatura mais, né? Então as pessoas ficam mirando em ser a maior empresa, a maior do setor, e no fim das contas isso acaba causando sei lá, um impacto na qualidade de vida de todo mundo envolvido, né? Sabe, eu lembro muito esse negócio da ganância. Você já viu Jerry Maguire? Aquele filme com Tom Cruise? Sim, sim. Que começa com ele fazendo um memorando, que ele fala as coisas que pensamos, mas não fazemos. O futuro do nosso negócio. Que ele fala, um dos pontos que ele fala assim, menos dinheiro, ou tipo, menos clientes e mais relacionamento. Relacionamento no sentido humano, não de networking, tipo, pobre, assim, entendeu? Mas eu acho que é mais ou menos isso. É muito utópico você pensar isso. Muito utópico. As pessoas não vão acreditar nisso, mas talvez seja isso, bicho. Maximizar menos. Eu acho que achar um ponto ótimo, né, cara? Achar um ponto ótimo. Você não precisa ser uma empresa com 50, 100 funcionários. A gente já viveu, sei lá, junto, uma situação dessa, né? Uma empresa sanfona. Uma empresa que ia crescendo, fechando um monte de contrato, num risco danado e não sei o quê. E aí não ganhava dinheiro e aí sazonalmente demitia.
E aí tinha que fazer alguns contratos de risco depois de novo, ia crescendo, 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 achando que no próximo contrato a coisa ia melhorar, inflava, inflava, inflava. E depois não conseguia manter o nível e demitia. Sei lá, cara, achar um ponto que, olha, eu consigo me virar com, sei lá, 15, 20 funcionários, eu vou ter esse número de clientes, eu vou ter esse faturamento sempre dentro dessa casa e trabalhar dessa maneira, né? E, sei lá, dar as condições para as pessoas trabalharem, né? Vou pagar um salário que seja bacana para o cara poder, voltando ao assunto anterior, né? Para o cara poder, sei lá, dar o melhor de si, vou exigir dele o melhor, mas eu vou dar as condições para que ele trabalhe da melhor forma. Vou oferecer para ele uma grana que seja compatível com a capacidade dele e vou exigir dentro dessa capacidade, vou dar um espaço para o cara crescer, né? Não vou tentar tirar o sangue do cara, vou deixar o cara, sei lá, aparecer também, né? Porque vai ser bom para ele, vai ser bom para mim, né? Não sei, cara, eu acho que isso... achar o ponto ótimo. É o ponto ótimo, é um ponto bacana, o ponto né? ótimo. É um tamanho legal, com uma exigência legal e por aí vai, né? Enfim... Eu acho que os meus 2 centavos... diga. Os seus 2 centavos são esses. Os meus 2 centavos É que eu acho assim, essa discussão ela pode até aumentar e extrapolando CLT versus pessoa jurídica, mas é porque em algum momento para trás a gente falou de concorrência, entrar em concorrência. Que aí já é um processo até de profissionalização do mercado ou que um mercado virou por conta de conta pública, enfim, é uma outra discussão, mas é que a gente consegue achar o link para isso, assim. O mercado virou uma esculhambação tão grande uma hora que aí você tinha que contratar, fazer a sanfona crescer, né? E aí você tem demanda, você tem que maximizar lucro, você tem muito trabalho para fazer, então você contrata qualquer um em qualquer condição, né? E até na hora de demitir um cara é mais fácil você encerrar um contrato de prestação de serviço do que você mandar um cara embora, né? Sim. E aí te deixa mais confortável e enfim, você acaba contribuindo para uma destruição, na verdade, uma implosão do mercado, né? Assim, fica mais fácil. As trabalhistas, né? Fica. Vamos jogar tudo pro alto, porque afinal de contas essas coisas não servem para nada, essas garantias não vão servir para nada, né? Tem esse mito de que esses direitos seus não valem de nada, no fim da sua vida você vai ter pouca garantia e por isso vale a pena você já abrir mão de todas elas agora, né? Exatamente. É complicadíssimo isso, né, bicho? Complicadíssimo. Enfim. Eu acho que vale até nas próximas aí a gente chamar alguém para fazer o outro lado, né? Para entender essa prática do mercado, por que é mais fácil, porque, enfim. Eu acho que é bem bacana. Eu acho que no fim das contas, cara, essas discussões nossas aqui, elas são realmente atemporais, né? Eu acho que é uma coisa que vai sempre existir e vai ser sempre necessário falar, né? Enfim. Eu acho que há essa demanda, antes de qualquer coisa, de um mercado de comunicação que seja mais bacana, mais profissional, mais legal de você estar nele, né? Menos nojento, né? Menos glamour e mais trabalho. Exatamente. Trabalho no sentido de, poxa, eu tenho orgulho do que eu faço, e não trabalho, né, no sentido pejorativo, né? Exatamente. Porque trabalho pejorativo tem de sobra. É o que mais tem, né? Enfim, cara, último assunto. Quer levantar a bola aí? Quinta Digital? Quinta Digital, cara. Bacana que tá voltando, né? Quinta Digital, cara, quando eu vi essa ideia era terça digital ou sempre foi quinta?
Eu acho que aqui, em BH, sempre foi quinta, mas em outras cidades era tipo quarta, quarta, né? sábado, sei lá. Né? Bom, podia ser até feriado digital. A ideia é tão boa que vale como feriado digital também. O que eu acho muito legal, cara, eu devo ter ido em alguns no começo. O primeiro foi muito massa, porque primeiro que você consegue trazer, mesmo sendo gente do meio, conversando com gente do meio, é uma chance de você qualificar o mercado. Sim. Porque é uma troca que não é uma troca só de publicações dominicais, de notinhas do que está acontecendo. É uma troca mais bacana. Exatamente. Né? Exatamente. E o que eu acho o válido assim é você poder. Porque quando você qualifica o mercado, todo mundo sai ganhando. Sacou? Eu saio ganhando, meu concorrente sai ganhando, nossos clientes saem ganhando. E aí você o que seria legal para o Quinta Digital é se os clientes começassem a ir ao Quinta Digital, na minha opinião, porque a ideia é linda, é ótimo. Você vê o cara, você poder trocar ideia com gente do seu nível e aprender, e todo mundo aprender. Agora, quando você coloca o cliente no meio dessa discussão, você acaba contribuindo para ele entender melhor o mercado, ele entender o que ele pode pedir, o que é viável ele pedir, o que é inviável ele pedir, e aí no futuro, não sei quando, as demandas até 10 horas da noite podem acabar, ou se elas continuarem, vão ter um resultado final muito melhor, entendeu? Não, eu acho que é um esquema assim... de capacitação, né, de retroalimentação do profissional, né, assim, trocando ideias, sei lá, você contribui, sei lá, é aquele esquema, né? Eu acho que a gente não deve olhar o cara que atua no mesmo setor que a gente como concorrente, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Exatamente. Então vamos agora, cara. Eu tava aqui pensando assim, você não deve ver o cara, tipo, vou desopilar o fígado dele. Saca? Você, é claro que a gente, teoricamente, a fatia de mercado, ela é comum para todo mundo. Assim, o mercado, o bolo inteiro. Só que, se você consegue trocar ideia, qualificar, retroalimentar, igual você falou, você está fazendo o bolo crescer, entendeu? É aquele esquema, cara. A gente pode muito bem ter essas trocas, essas conversas nesse cenário que a gente está vivendo, bicho. A comunicação está crescendo, o país está aquecido, está tudo indo bem. É aquele esquema. Quem é bom de serviço, aí, tanto profissional quanto agência, tá com serviço sobrando, tá apertado de costura, né? Tem muita coisa para fazer. Então dá para dividir um bolo bem, e tem espaço para todo mundo atuar, e eu acho que vai ser bom para todos se todos chegarem não a um consenso universal, mas assim, acho que todos saberem o que um pensa e o que o outro pensa também, e compartilhar o que descobriu, porque pode ser bacana para um eventual, sei lá, trabalho conjunto no futuro, e por aí vai, né? Não visando apenas parceria financeira, mas assim, uma parceria para que o mercado fique bacana, né? Para que todo mundo, sei lá, cresça, né? E esse esquema do cliente participar é fundamental, porque aí ele vai sacar qual que é a realidade, para onde que as coisas estão caminhando, né? O que é efetivamente tendência, né? A nível de atuação, para usar todos os chavões possíveis aí, né? Assim, toda vez que a gente falar nível de, a gente tem que usar o SIC. Sim. Tem que rolar um SIC. Sim, exatamente. Então, cara, eu acho que é muito bacana que está voltando, sabe? A gente deve apoiar de toda forma a realização desse tipo de evento. E, né?
Você falou? Não, eu faço votos para que continue, sabe? Sim, eu acho que tem que continuar e é uma coisa assim, a gente vê o Alexandre que toca a coisa, eu acho que até seria legal depois ele até conversar com a gente, né? Participar Eu aqui. também acho. Uhum. Né? Eu acho que a gente deve muito apoio a ele, né? E deve também reconhecer o trabalho e o esforço do cara. Né? Porque não adianta nada a gente ficar enaltecendo e a gente, eu, você e mais uma pancada de gente que participa desses eventos e depois querer que ele seja só gratuito, sabe? Poxa, paga lá 10, 15 pratas, 30 pratas, paga uma grana e vamos viabilizar porque isso é legal. Né? Existir esse tipo de coisa, a gente não pode esperar que tudo seja de graça, puxa vida, né? Olha o tanto que você está recebendo em troca, né? Exatamente. É o mesmo esquema assim. E é um evento, cara, que sério, cara, ele vale mais. Só a iniciativa dele vale mais do que esses eventos que você vê corporativos, sabe assim, corporativo no sentido clichê. Sim, esses gigantões que lotam auditórios. Muito networking com os principais players do mercado, blá 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 blá. A nível de networking. A nível de networking, que você vai pagar R$1.500, saca? E o cara. E que às vezes o que você recebe em troca é muito pouco e vem junto também uma pasta com um caderninho e uma caneta. E uns brindezinhos, exatamente. Cara, é aquele esquema. Poxa vida, você vai tirar um benefício muito maior se o negócio for nesse tamanho que com essa participação de uma quantidade de pessoas limitada, mas que você sabe que ali tem um suco bacana para você tirar. Exatamente. E vale o investimento, né? Assim, pensa o que você consegue nas 4 horas, nas 3 horas que você está ali participando da coisa, conversando com outras pessoas que estão vivendo a mesma realidade do que você, o que você ganha ali pode ser muito maior do que você vai ganhar com um cara que vai trazer uma palestra pasteurizada, né? Exatamente. Enfim, kudos para o Alexandre, né, bicho? Né? Muitos kudos para o Alexandre. E muitos polegares para cima também. Exatamente, vamos sempre apoiar e eu acho que esse tipo de coisa só colabora para uma capacitação geral do mercado, né? Exatamente. Enfim, cara, acho que a gente está chegando ao momento sem título 1. Sem título 1. Acho que dá para dar um Ctrl S aí, né? E sei lá, fechar esse pontapé inicial. Acho que ficou bacana, hein, cara? Eu acho que foi válido, a ideia é bacana, só que, quem quiser participar, pelo amor de Deus, a gente só tem que pensar depois na forma das pessoas entrarem, sugerirem e discutirem, enfim. Sim. Mas já, até no episódio piloto 0, sem título 1, já está feito o convite para quem quiser discutir com a gente, por favor. Exatamente. A ideia é essa. Pode até trollar também, mas pode trole com simpatia, por favor. Eu não terei, como é que é? Show no mercy, né? Não terei. Exatamente. Mas enfim, a ideia eu acho que é essa, né, cara? A gente fala no final, mas você que escutou até agora, a ideia é conversar sempre sobre comunicação digital e o universo em que se insere a comunicação digital, né? Então tem uma pancada de assunto aí que é bacana a gente conversar, refletir, e isso só vai funcionar com a participação, lógico, de mais gente aqui. O microfone está aberto, a gente vai viabilizar isso de uma forma ou de outra, e também, sei lá, comente, replique, mande sua sugestão, né? Isso vai estar pendurado em algum site ou em alguns sites, e eu imagino que vai ser muito bacana se, sei lá, a ideia se espalhar, né? Se a gente começar a conversar mais sobre o que a gente faz, né? A nível de comunicação digital. A nível de interação entre pessoas também. Exatamente. É isso aí, meu caro. Muito bacana essa conversa, sem título 1. Tomara que o 2 não seja sem título 2, ou se for, que seja. Né? Já tem um título já, mas foi muito bacana. Vamos repetir aí semanalmente.
Semanalmente. E Semanalmente é legal. eu acho que assunto também não vai faltar, cara. Só nossa listinha de pautas aqui, ela já tá. A gente cumpriu só menos de É, menos de um quinto dela aqui. é. Tem muita coisa para ser discutida Tem ainda muita coisa. e espero que quem esteja ouvindo aí que contribua e que mande ver e a gente possa fazer um esquema bem grande aí. Exatamente. Caio, foi um prazer, um abraço. É isso aí, E Felipe. meus estudos em São Paulo eu vou desligar. É isso aí. Deixa eu também encerrar as atividades por hora e a gente volta na semana que vem aí. Deixa eu começar a montar aqui. É isso aí, meu Beleza. caro. Um Valeu. abraço. Até mais. Até mais, cara. A gente se vê na Valeu. próxima aí. Falou.